Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou retornando hoje e o nosso assunto vai ser sobre o arcadismo. O arcadismo ele faz parte aqui, ó, do primeiro período, né, que se chama o período colonial, que vai de 1500 a 1836 e o período do arcadismo ele se estende de 1768 a 1836. Após 1836, já pode-se dizer que é o período nacional. Esse período nacional é quando a literatura ela passa a ser brasileira, certo? Então começa a surgir os autores, as características, cultura, linguagem e ideias genuínas do Brasil. Claro, com alguns traços ainda da nossa colonização, mas esse período aqui ele é considerado como a literatura genuinamente brasileira. Enquanto que nós estamos estudando o arcadismo, o barroco, o quinhentismo, eles têm traços muito marcantes ainda da nossa colonização, certo? Hoje vamos ver o arcadismo, ou também conhecido como neoclassicismo, certo? Nós já vimos a aula aqui do barroco e hoje vamos ver o arcadismo. Então, a palavra arcadismo vem da palavra Arcádia, que é uma região do Peloponeso, na Grécia. Então, ela é considerada uma região que é chamada da morada dos deuses. Então, quando a gente já vem com essa ideia, né, de um local bonito, um local praticamente perfeito, ou seja, um local digno da morada de os deuses. Então, a gente já sabe que o nível dessa escola já se remete a um clássico, né? Morada dos deuses, os deuses da Grécia. E lá habitavam pastores que, além do pastoreio, se dedicavam à poesia. O pastoreio também, a gente já consegue entender, né, a questão simplista. E as Arcádias portuguesas foram grupos de poetas que queriam redescobrir o equilíbrio, a sabedoria da antiguidade greco-latina, também chamada de clássica, daí então o nome do neoclassicismo. Então, pessoal, aqui, a partir da origem do nome, a gente já consegue identificar algumas características do arcadismo, que é a retomada da Grécia Antiga, a recuperação do Renascimento, ou seja, o novo, a oposição ao Barroco, e como a gente viu lá no Barroco, vamos lá, a gente tem o cultismo e o conceptismo. O cultismo é uma linguagem culta, rebruscada, enquanto aqui no arcadismo nós vamos ver a simplicidade, certo? Então, ela é basicamente o contrário do barroco. A liberdade espiritual, que ela é vista isso no iluminismo, certo? O iluminismo a gente vai falar um pouco sobre ele. A crítica social aos excessos, ou seja, as pessoas que tinham demais, o poder exacerbado, o movimento, e esse movimento ele pode ser considerado essencialmente mineiro, porque ele vai surgir ali no contexto histórico da Inconfidência Mineira. Vamos ver isso bem direitinho, mas isso daqui é um fato, né, uma característica que vocês devem saber. Então, as principais características, como eu já falei ali, mas essas daqui, elas realmente podem ser mais fácil identificadas. O equilíbrio. Os arcas, eles propunham o retorno do modelo clássico. Eles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão, e essa razão é a força controladora dos excessos. Nas obras arcádicas, nós vamos perceber que o eu lírico ele se sente muito à vontade com a simplicidade, ele se sente muito à vontade com a linguagem simples, com os sentimentos simples, ele sente prazer em ser o homem do campo. Então a gente vai identificar muito que as obras do arcadismo elas são voltadas para o homem que vive no campo, o homem que quer uma vida simples,
o homem que quer aproveitar a vida, o homem que quer uma qualidade de vida simples, e principalmente também, podemos dizer assim, adiantar para vocês, romântica, certo? Então é esse equilíbrio que nós encontramos no neoclassicismo. É uma linguagem simples, sem muitas figuras de linguagem. Combatia, então, esses exageros do barroco, né? Que o barroco a gente já viu uma linguagem mais rebruscada. E com isso, com os homens, né, do campo, a gente traz o bucolismo, que é inspirado pelo preceito do poeta latino Horácio, que utiliza o termo fugere urbem, que diz fugir da cidade. Então, os árcades acreditavam que somente em contato com a natureza o homem poderia alcançar o equilíbrio, a sabedoria e a espiritualidade. Então, mais uma vez, esse termo ele vai refletir ao homem do campo, ao homem feliz no campo. Lembrando, o eu lírico era desses poetas estava satisfeito com aquela condição de vida. Então, em seus poemas, os árcades apresentavam temas ligados e cenários de vida no campo. Esses poetas continuavam na cidade e utilizavam a natureza como moldura para seus poemas. Geralmente, os autores moravam desde muito cedo no campo, mas precisavam, por algum motivo, seja para estudar, seja para trabalhar, na cidade. Mas, mesmo assim, o campo ainda era reflexo dos seus poemas e as suas obras. E, com isso, a simplicidade, o equilíbrio nas suas palavras e nos seus sentimentos. Também tem o convencionalismo, que são as frases feitas, né? O tão chamado clichê. E também a utilização do espaço que se era feito naquelas obras era o lugar comum, uma casa, a paisagem, o campo, então não tinha muito diferencial. E também, mais uma vez, o combate ao rebruscamento do barroco, né, que era o exagero, as expressões que eram utilizadas. Aqui tem dizendo que os árcades eles utilizavam expressões como campos verdes, árvores frondosas, ovelhas e gados de ensolarados, regados de água cristalina e aves que cantavam. Então, tudo que você conhece como frase clichê, certo? Para expressar a felicidade, para expressar o amor que a pessoa sentia, a alegria de estar vivendo ali, eram utilizados como expressões. Isso tudo faz parte da característica convencionalismo que é direcionada para o arcadismo, certo? Então, para que a gente possa entender o contexto certinho do arcadismo, é necessário que a gente entenda que o iluminismo é uma parte, né? É uma parte desse contexto, que se diz: a luz da razão volta a brilhar forte sobre a Europa do século XVIII. O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração das estrelas. O filósofo questiona o direito da nobreza a uma vida privilegiada. Assim, a razão e a ciência iluminam a trajetória humana, explicando os fenômenos e propondo novas formas de organizar a sociedade. O iluminismo, ele foi um movimento, né, que teve tendências ideológicas e filosóficas científicas desenvolvidas no século XVIII, assim como a consequência da recuperação de um espírito experimental, racional, que buscava o saber enciclopédico. Quando a gente fala das características do Arcade, lembra que a gente falou lá no Arcade que ele tinha uma liberdade espiritual. Então, essa característica ela vai estar direcionada todinha do que foi o iluminismo. Porque o iluminismo, ele não é a descrença, né, no Deus, a energia Deus, o homem, o cristianismo. Muito pelo contrário. É quando as pessoas começaram, Newton, né, uma grande figura do iluminismo, começaram a fazer um encadeamento lógico da criação, né? Começaram a relacionar a ciência, certo? À criação, ao criacionismo, às coisas que Deus faz. Então, como que Deus tivesse deixado uma lógica científica para que nós, como nossa missão, fosse entender essa lógica, certo? Então, o iluminismo surge umas tendências ideológicas quando os homens eles começam a
confrontar a ciência com o que foi deixado de mais importante, né? Que foi a Bíblia, acontecimentos religiosos. Então, passou a ter esse confrontamento, e esse é o marco, né, do iluminismo, ou seja, iluminar o século das, foi chamado o século das luzes, porque passou a iluminar o pensamento humano, certo? Para que eles pudessem ter como consequência a recuperação de espírito, aí tem aqui, ó, experimental, racional, e que buscava esse sabor enciclopédico, mas tudo isso acreditando no criacionismo, acreditando na existência de um Deus, certo? Então é como se o homem ele tivesse sido iluminado, dizendo, ó, oh, dá para você pensar cientificamente e ainda dá para acreditar num Deus. Então foi um momento de descoberta, né, para aquelas pessoas. E isso reflete na literatura. Então, prosseguindo um pouco, o neoclassicismo ele foi um movimento literário formado por artistas intelectuais que se concentravam no combate à mentalidade religiosa e a arte barroca através do resgate do racionalismo e do equilíbrio do classicismo do século XVI. Então, no neoclassicismo foi utilizado vários termos, né? Como aquele fogueira urbano, que é fuja da cidade, carpe diem, aproveite o dia, como esse daqui, que diferente do barroco, que viu o carpe diem como uma referência à fugacidade da vida. É um filme muito importante para ser assistido, A Sociedade dos Poetas Mortos. Ele trabalha muito bem esse termo e é uma referência para que vocês observem como o arcadismo, né? Esses termos eles se aplicavam, a simplicidade do arcade se aplica no dia a dia da gente e como se aplicou é, em um século, em um tempo mais antigo, né? Em décadas passadas. Então tem outros termos também que dá força ao movimento do neoclassicismo. Então, o neoclassicismo no Brasil, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o centro econômico migra para o Nordeste, do Nordeste para o Sudeste. Falei para vocês que quando teve a descoberta em 1500, que eles viram que não tínhamos ouro, que não tínhamos prata, então, após 30 anos, eles começaram a descobrir que nós tínhamos a agricultura. E então, depois de mais alguns 10 anos, eles começaram a explorar outros locais do Brasil e não só o Nordeste. E foi daí que começou, né, a exploração para o Sudeste e acharam, né, a região ali de Ouro Preto, a região de Minas Gerais, e descobriram, né, grandes potenciais ali agrícolas, acharam outras riquezas. E aí, destaca-se nessa época a Vila Real, que é a atual Ouro Preto, como polo irradiador de ideias. E ali realmente tornou-se um polo, porque a região ficou muito rica, lá foram construídas várias igrejas, lá funda-se a chamada Escola Mineira, que foram os poetas influenciados pelo iluminismo e comprometidos com o pensamento mais avançado daquele século. Então, assim, lá foi onde teve essas primeiras escolas, e pode-se dizer também que lá foi onde começou também a ensinar as mulheres a ler e escrever, mesmo que para a época fosse um absurdo no Brasil ainda. Então, tem esses contextos históricos que podem acontecer, mas que também não são muito trabalhados, certo? Mas isso aconteceu. E acontece também nesse período a Inconfidência Mineira, que é a revolta contra os pesados tributos cobrados por Portugal. Então foi quando os brasileiros eles começaram aí o primeiro pontapé, né, de independência, quando eles perceberam que aqueles impostos, que o trabalho estava sendo exagerado, e então os brasileiros, pessoas genuinamente brasileiras, começaram a perceber que a colonização já não era um processo democrático, já não era um processo que eles estavam mais de acordo. Então a gente já pode ver aqui que através da Inconfidência Mineira, o primeiro pontapé para se começar a era nacional,
né, que vai começar já aqui nesse finalzinho e no início da próxima escola literária. Então, o neoclassicismo no Brasil ele começou em 1678 com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e se estende até 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. O mais interessante dos autores é que na época eles utilizavam pseudônimos, né? Então, que era para não se identificar. A verdade é essa. Então, e muitas vezes, hoje, né, não se fala muito disso, mas muitas vezes eram mulheres que escreviam as obras e se passavam por homens, certo? Então, tem esses casos. Nesse caso aqui de Cláudio Moneo da Costa, que publicou, né, obras poéticas, dando início aí ao neoclassicismo no Brasil, o seu pseudônimo Arcade era Gloucester Saturno, né, um nome bem diferente, e foi influenciado pelo classicismo português, embora ele tenha traços barrocos. Botem uma coisa na cabeça, uma obra, muitas obras, elas não têm um estilo de escola literária só, certo? Ela pode levar aí características do barroco, algumas obras escritas no finalzinho de 1836, elas já podem ter características românticas, elas já podem ter características de outras escolas. Então, mais o que predomina na obra de Cláudio Manuel é o arcadismo, é o neoclassicismo, certo? É o novo clássico, é o que está predeterminado para aquela época. Então, isso acontece em várias outras obras. Não é um tema predominante só, não é um tema só, mas o que predomina é o neoclassicismo nesses casos. E pode acontecer em outras escolas literárias e vice-versa, certo? E o principal tema que Cláudio Manuel utilizava era o sentimento amoroso e a natureza. É, e aqui a gente tem também Tomás Antônio Gonzaga. O seu pseudônimo poético era Disseu e a sua musa inspiradora era Marília. Então, nesse caso aqui de Tomás Antônio Gonzaga, ele tinha uma musa inspiradora. Ou seja, muitos livros que ele escreveu estava se tratando de uma determinada mulher que se chamava Marília, e isso era muito comum. Os autores, eles escreverem livros só voltado a uma pessoa, só a uma mulher, só a uma mulher. Então, isso era uma coisa que acontecia com muita frequência. As importantes obras de Thomas foram Marília de Disseu e Cartas Chilenas, certo? Ele foi preso e degradado para Moçambique por participar da Inconfidência Mineira. Muitos autores, eles participaram, eram ativos nos movimentos trabalhistas da época e foram degradados, foram mandados embora, ou seja, proibidos de ficar no Brasil, certo? E isso aconteceu não só com autores, aconteceu com muitas pessoas que participavam desses movimentos, né? Esse primeiro pontapé aí, a independência do Brasil. E a gente tem aqui um autor conhecidíssimo, vocês já devem ter escutado falar nele, é Basílio da Gama, e a sua principal obra é um poema épico, O Uruguai, uma luta entre os índios e o exército luso-espanhol. O índio, né? Isso aqui é uma curiosidade. Ele vai aparecer, tem até aqui para vocês. O índio ele aparece, foi o primeiro, né? O arcadismo foi o primeiro a colocar um índio, né? Como um personagem importante. E quem fez isso foi Basílio da Gama nessa obra aqui, Uruguai, que ficou muito famosa. Então o índio ele vai aparecer pela primeira vez como bom, selvagem, o bom homem que já vivia na terra. Então é a primeira vez, pelos olhos dos autores, que o índio é visto como uma figura boa, porque nas obras anteriores os índios eles eram vistos como um selvagem, como uma pessoa que como se fosse do mal, que estava ali sem consciência do que estava fazendo, agindo instintamente, apenas por instinto, não como um ser consciente e sem capacidade de bondade.
Então, Basílio da Gama vem na obra Uruguai, que ficou muito reconhecida e foi muito falado na época, e desmistificou isso. Então, Basílio da Gama e no arcadismo foi onde o índio foi colocado pela primeira vez como o bom selvagem, a pessoa boa, uma pessoa que as pessoas que não agem apenas por instinto. A sua obra, e a mais importante, foi o poema épico de Caramuru. Esse daqui é do autor Santa Rita Durão. Então, Caramuru ficou muito conhecido também, e era uma obra que se caracterizava pela exaltação das paisagens brasileiras contra a chegada dos portugueses à Bahia. Então, ele vai confrontar ali a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Porque Pero Vaz de Caminha eles dão uma exagerada, né? E aí Caramuru vem aí falando com um retrato mais realista de exaltação e simplista dessa obra. Então, os personagens principais foram o português Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru e as Índias Paraguaçu e Moema. Tem um filme no YouTube que é muito legal se vocês assistirem, certo? Esse se chama Caramuru também, o filme. E é com autores do Brasil. Camila Pitanga, ela faz Paranguaçu. E eu não conheço os outros autores. Até conheço, mas eu não lembro dos nomes. É um filme muito interessante. Se vocês quiserem assistir, não vão perder o tempo de vocês, porque é muito bom. E aí o neoclassicismo no Brasil, ele foi um movimento essencialmente poético, ele utilizava a poesia lírica, sátrica e a poesia épica. Então, se vocês quiserem entrar um pouquinho nesse contexto, podem dar uma pesquisada aí que vocês vão encontrar. Ele é importante? É, mas ele infelizmente não é o nosso foco aqui, certo? Porque é um assunto que cai no Enem, mas que ele também é pouco debatido e quando ele cai num contexto muito generalizado. Então, como eu já falei para vocês, é uma curiosidade que o arcadismo brasileiro, ele foi o primeiro movimento literário a colocar o índio como personagem importante. E a presença do índio era forte por natureza na poesia, que reflete o ideal do bom selvagem e dá ao arcadismo brasileiro um tom diferente do arcadismo europeu. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, me procure no Instagram, @literatura_cursinho, ou mandem mensagem para mim através do Moodle. Mas eu acho que pelo Instagram eu respondo mais rápido vocês, certo? Então, abraços e fico aí esperando as recomendações de vocês, os feedbacks.